Hey guys! Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre os verbos to hear e to listen. Existe uma confusão muito comum, principalmente para os falantes do português, quando a gente vai utilizar em inglês os verbos to hear e to listen. Principalmente porque em português a gente tem os verbos ouvir e escutar. O que acontece é que em português a gente não tem uma diferenciação muito clara entre esses dois verbos. Mas em inglês eles têm uma diferenciação muito clara. O verbo to listen só vai ser utilizado numa situação que o verbo to hear não vai fazer o menor sentido. E o contrário também. Se tu quiser utilizar o verbo to hear e acabar utilizando o listen, provavelmente a pessoa que está te ouvindo não vai entender, porque pode gerar, sim, uma confusão. Mas qual a diferença, então, entre esses verbos? Primeiro, o verbo to hear. O verbo to hear, a gente vai traduzir ele como ouvir ou escutar. A tradução em português não vai influenciar, porque em português, tanto faz. Esses dois verbos são a mesma coisa. O verbo to hear, a gente vai utilizar quando a gente estiver falando ouvir ou escutar de uma forma mais passiva, numa situação que tu não está prestando atenção no que tu está ouvindo. É uma coisa que só acontece. Por exemplo, se eu falar, eu ouço os pássaros cantando. I hear the birds singing. Uma ideia que eu simplesmente estou escutando, mas não estou parado prestando atenção nisso. É muito comum também a gente utilizar, por exemplo, você ouviu as notícias? Eu poderia perguntar, did you hear the news? Numa situação que é involuntário também. A gente simplesmente ouviu a notícia. A gente não parou para realmente escutar aquilo ali. Outra situação parecida é se eu perguntar, você ouviu o que ela disse em uma ideia mais involuntária, numa ação passiva? Eu vou perguntar, did you hear what she said? E existe uma situação bem específica que a gente vai usar o verbo to hear, que é quase uma expressão. Não chega a ser uma expressão, mas é uma situação específica. Que é quando a gente fala, em português, eu ouvi dizer que tal coisa. Nesse caso, a gente vai utilizar o verbo to hear no passado, que fica heard, a pronúncia dele é muito importante, heard. Então, I heard that, e daí, o que tu ouviu falar, o que tu ouviu dizer. Agora, o verbo to listen, ele é um verbo que é uma ação ativa. Necessariamente envolve prestar atenção em alguma coisa. Por exemplo, eu gosto de ouvir música. I like to listen to music. Muito importante. Quando a gente usa o listen para juntar com o que a gente ouve, por exemplo, nesse caso, ouvir música, a gente tem que utilizar o to entre o listen e a coisa que tu tá ouvindo. Por exemplo, ouvir música, to listen to music. Eu tô colocando a minha atenção, Será que vai pegar muito? Pega, né? Eu gosto de ouvir essa música. I like to listen to this song. Muito importante. Se você sabe a diferença entre music e song, deixa aqui nos comentários. Em português, a tradução dessas duas palavras pode ser música. Se eu pedir, por exemplo, ouça com atenção, listen carefully, please. Nesse caso, eu estou pedindo para ouvir com atenção. Literalmente, a definição do verbo to listen. Então, nesse caso, tem que usar o listen. Um exercício que eu gosto muito de passar para os meus alunos é o listen and answer. Ouça e responda. Nesse caso, por que eu utilizo o listen? Porque o aluno vai ter que ouvir cuidadosamente, com bastante atenção, o que é aquela frase para poder entender e então responder. E answer é o verbo responder. Outra coisa muito importante, uma dica que normalmente as pessoas usam em inglês: listen to your mother. Listen to your mother. Listen to your mother. Hey, listen to your mother. Billy Sue, listen to your mother. Ouça sua mãe. Nesse sentido, mas com a ideia mesmo em português de ouvir os conselhos, respeitar, o que a sua mãe fala. Agora, uma dica final para você nunca mais esquecer a diferença entre os verbos to hear e to listen. Se você está ouvindo alguma coisa que acontece naturalmente, sem esforço, sem atenção, sempre vai ser o verbo to hear. Agora, se você está ouvindo alguma coisa
e essa situação exige um esforço, exige uma atenção, sempre vai ser o verbo to listen. Cuidado! Não esqueça de utilizar o to entre o listen e o que você está ouvindo. Uma observação importante. Quando a gente fala sobre o verbo to listen, tem uma letra, a gente chama ela de silent letter. É uma letra muda, é uma letra sem som, que é o T. Então, esse verbo a gente pronuncia listen, listen. Então a gente junta o som do S direto com o som do N, listen. Agora, uma dica do teacher. Para você melhorar o seu inglês, vai ser muito importante você listen to music in English. Listen to podcasts in English. Dessa forma, você vai melhorar muito o seu inglês e também muito o seu listening, a sua compreensão auditiva. Deixa o like, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. E se você tem alguma dúvida sobre a língua inglesa, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo respondendo as principais dúvidas que vocês deixarem aqui. Ok, guys? So, thank you very much and see you next week. Bye bye!